Olá, sejam todos bem-vindos ao Panorama Cripto. No vídeo de hoje, além de falar do Bitcoin, vou trazer aqui 4 sugestões de investimento para longo prazo. Essa sugestão é para você, iniciante, são movimentos já confirmados e de alta probabilidade para lucrar ao longo prazo. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Efésios 6, 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Obrigado, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like para apoiar o canal e ajudar o YouTube a recomendar este canal para mais pessoas. Vamos iniciar nosso vídeo. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Será que é o momento de comprar? O que a gente pode esperar para esse mercado? Faltando mais ou menos aí 2 semanas, um pouco menos, né? Para o halving do Bitcoin. Será que vamos subir reto? Será que o mercado vai pregar uma peça na galera? O que a gente pode esperar aí, hein? Bom, antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Um recadinho para quem tem vontade de operar mercado futuros ou não conhece, não tem tempo. Agora vocês podem ter um copy trading nosso, né, da Smart Crypto, onde tudo que eu fizer na minha conta pode replicar na sua conta de futuros, tá? Para isso, acesse o grupo gratuito, lá tem as informações, vocês também podem me chamar lá no privado para tirar dúvidas, belezinha? No vídeo de hoje eu vou falar aqui basicamente do Bitcoin, sobre esse movimento, essas regiões que ele tá. Vou trazer aqui para vocês 4 moedas que, principalmente para você aí mais iniciante, que tem um pouco tempo de mercado, 1 ano, 2 anos, né? Moedas de alta probabilidade, já confirmados movimentos. Vou passar as regiões delas aqui para você montar uma posição, mesmo que elas corrijam, tá? O movimento delas já estão feito e sim, mesmo que corrija, nós temos uma expectativa do longo prazo subir. Então são moedas de mais probabilidade já confirmado, como eu disse, tá? Então é uma sugestão para que vocês possam, caso queiram, entrar nessas moedas. Tô muito bem comprado nessas 4 que eu vou falar para vocês aqui. É claro que existem diversas outras, né? Que nós estamos comprados lá na carteira recomendada. Mas eu vou trazer 4 aqui que, se eu fosse iniciante no mercado, eu gostaria muito que falassem isso para mim por relação probabilidade e não por palastra que a moeda vai para a lua, tá? Porque nós podemos ter expectativas de moedas, qualquer uma. Podemos ter, eu tenho uma expectativa que o Bitcoin vai para $1 milhão. Tá bom, ele vai. É uma outra história, entende? Então, eu tenho diversas expectativas sobre o mercado, porque o mercado ele movimenta o tempo inteiro, ele muda o tempo inteiro. Mas para que eu possa tomar uma ação, eu aguardo uma confirmação do mercado para ver se ele cumpriu com a minha expectativa ou não. Entenderam? Então, basicamente, essa será uma sugestão aqui, principalmente lá porque eu fiz as perguntas para vocês lá no canal. Porque eu sei que a maioria é recente no mercado, né? Muitos aí ainda não sofreram com as quedas do mercado. Então acaba pegando o movimento só em alta e acha de fato que o mercado é só alta e na verdade não é. O mercado não é só apertar o botãozinho de compra e todo mundo vai ficar rico. Não é, tá? O mercado é muito mais do que isso. O mercado ele mexe com o emocional da pessoa, principalmente a galera que não busca o conhecimento do mercado, não procura entender como o mercado funciona, não sabe sequer o que é uma oferta e uma demanda, por que, o mercado se movimenta. Aí acaba,
porque alguém falou colocando todo o dinheiro que juntou numa região dessa, é só um exemplo, tá, pessoal? Saber e não sabe que o mercado tem como primeiro objetivo 20% daqui e a sua probabilidade dessa região não é legal, tá? Tem que ser sincero. E aí, se o mercado entra num processo corretivo, lembrando que é um exemplo, tá? A pessoa tem lá, colocou todo o seu dinheiro numa região dessa, o mercado entra num processo corretivo, a pessoa começa a ver o seu 100 mil virar 80, virar 60. E o que acontece? Ah, no longo prazo o mercado mostrou que vai subir? Sim, mas aqui começa a mexer com a cabeça da pessoa. Aí o mercado começa a demorar para ir, cair mais, a pessoa fala, vixe, tá virando 50, eu vou ter que sair, não vou perder tudo. E aí nesse ciclo, a pessoa acaba perdendo tudo o que tinha. Mesma coisa quando a pessoa acaba comprando uma moeda e a moeda demora a se desenvolver, aí ele vê outra moeda subindo muito forte, né? Sei lá, seus 800%, 1000%, a pessoa acaba tirando no prejuízo ou no 0 a 0 essa moeda e colocando nessa que subiu tudo isso aqui. Aí provavelmente, né, na sua maior parte, essa aqui também deve estar prestes a entrar num processo corretivo e a pessoa acaba entrando num ciclo vicioso de perca, tá? Então o mercado financeiro, pessoal, é vendido por aí como coisa mais fácil do mundo, né? É só comprar aqui, no dia tal, realizar ali no dia X. E eu volto a falar para vocês, se o mercado financeiro fosse tão fácil assim, nós não teríamos 95% das pessoas perdendo dinheiro no mercado. E deveria ser ao inverso, né? 95% das instituições perdendo dinheiro e as pessoas físicas ganhando nessa situação. Mas o papel não é esse, tá? A realidade do mercado é que, infelizmente, 95% das pessoas nunca pagaram uma DARF e nem vão pagar. Então, o que eu posso dar de conselho, se eu puder, né, claro, é tomem cuidado para não cair em armadilhas ou tentar evitar o máximo possível para que vocês não percam o dinheiro de vocês. Tá? Sempre falo aqui para vocês que buscar conhecimento é importantíssimo para que vocês entendam como o mercado funciona. Belezinha? Bom, Bitcoin numa região vendedora. Por que uma região vendedora? Porque a gente está numa região de topo. Então, basicamente, é uma região vendedora. Lá nos panoramas passados, falamos de uma possível compra nesse movimento que o mercado está, porque o mercado indica esse possível movimento, e até que ele não perca a região dos 59.300, é um movimento de compra, não uma região. Existe uma diferença, tá, pessoal? Então, vale sim a tomar esse risco? Vale. O que pode acontecer, o que não pode acontecer aqui é perder a região dos 59.300, um fechamento semanal abaixo dessa região. Enquanto não acontecer isso, não tem queda. Ele pode acontecer, vamos supor aí, violar esse pavio aqui tudo de novo? Pode. O que não pode fazer é colocar um fechamento semanal abaixo dessa região. Tá? Falta aí 12 dias, se eu não me engano, para o halving. Eu também não acredito que esses caras dariam de bandeja, levariam o mercado aqui para baixo, para todo mundo comprar, para depois eles fazerem isso. Eu não acredito, né? Mas eu não sou o dono do mercado. Por que eu não acredito? Porque o mercado, vou falar literalmente para vocês, para um ganhar, alguém vai ter que perder. Alguém vai ter que pagar a conta no final. Resumidamente é isso aqui, né? Sei que muitas pessoas nem entendem isso, porque as pessoas acham que simplesmente né? A pessoa fala, eu vou comprar ali, vou vender ali, tá bom, tô fora do mercado. Mas os grandões é um pouquinho diferente, tá? Para que eles realizem uma operação deles, não é basicamente, vocês não vê notícia aí? O governo lá vai realizar 30 mil bitcoins. Eles mandam lá para a corretora, então eles vão fazer um book aqui, nessas regiões aqui, para que eles possam vender no mercado.
Não é simplesmente vou chegar aqui e vou bater o botão de venda a mercado. 30 mil bitcoins. Não, não é assim que funciona, tá? Então o mercado ele precisa de contrapartes. O mercado lá, para uma pessoa comprar, alguém tem que estar vendendo ali. E vice-versa, tá? Então basicamente é isso. O Bitcoin sugere, enquanto ele estiver segurando nessa região, que ele sim tem uma chance de buscar o primeiro alvo, que é a região de 86.590, 87. E aí decidir o que pode fazer, tá? Agora, vamos pensar em todos os cenários, porque o mercado não é só alta, né? O mercado também tem correções, tem processos de mitigação, né, que eu falo direto aqui para vocês, e a gente pode sim pensar em outro cenário. Vamos supor aqui que o Bitcoin, antes dessa semana aí, ele dá um jeito de colocar um fechamento abaixo dos 59.300. Eu tomaria muito cuidado. Por quê? Porque a gente entenderia que isso aqui foi um rompimento falso de topo. E aí iria azedar bastante. Ah, mas nunca que vai acontecer isso aqui. Só para... Estamos tão próximos aqui, né? Ó, no mesmo topo de 2022. 2001, 22 aqui também foi, ó. E após isso, ó, só para que vocês possam identificar de uma forma um pouco mais ampla, basicamente isso aqui. Então aqui todo mundo falava também que não poderia acontecer, que não iria, né? Porque nessa época aqui a galera já falava que o Bitcoin ia para 100 mil dólares. Porém, aqui ele fez uma curva, né? Pegou um trajeto, antes de chegar no 100, ele foi visitar o 15. E aí o que eu falo é questão emocional. Ah, nós temos a expectativa desde lá de baixo que o Bitcoin vai subir ao longo prazo? Sim. Mas aí você comprou aqui, você vai aguentar o mercado voltar tudo isso aqui? Na época lá de 2021? Claro que não, todo mundo estopou aqui, a maioria saiu aqui nesse suporte, perdeu um monte de dinheiro, tá? Então o mercado, pessoal, tudo pode acontecer, a gente não pode tapar os olhos e falar, ah, não. Geralmente quem fala isso é que entrou no mercado em 2021, 2022, quer dizer, não pegou nem a queda, né? Então, o mercado financeiro não tem almoço grátis. E lembre-se que eu vou falar para vocês, a algum momento alguém vai pagar a conta. E o que eu quero dizer com isso? Conseguiu pegar boa operação? Fica esperto para realizar. Entenda um pouquinho como o mercado funciona, questão de alvos, onde o mercado vai chegar. Faz realizações parciais, vê esse lucro, tá? Ah, não quero realizar tudo. Tá bom, realize um pouquinho nas regiões, nos alvos do mercado, beleza? Então, basicamente é isso aqui que eu espero do Bitcoin, apenas dois movimentos. Ou ele vai cumprir e vai pagar esse alvo aqui de 86.590, 87, né? Para depois decidir o que vai fazer, ou ele vai fazer uma armadilha nesse topo aí e vai colocar um fechamento abaixo dos 59. Muito se fala da região de 50 mil e o Bitcoin vai para 50 mil. O que, que a galera provavelmente, eu não assisto o vídeo, tá, pessoal? Eu já falei para vocês aqui direto, mas aparecem as capas para mim lá, os títulos, né? Mas eu não fico vendo. Mas provavelmente a galera deve estar falando porque se ensina por aí que resistência rompida vira suporte, suporte vira resistência, né? Então, basicamente, é isso que a galera está se apoiando, porque eu imagino, né? É isso aqui. Eu volto a falar para vocês, não acredito que os caras dariam de bandeja, opa, vamos cair até aqui para todo, mesmo que seja nos 50 ou 40 aqui, né? Vamos cair até aqui para fazer isso aqui depois, dar esse presente de bandeja, eu não acredito muito não. Eu acredito que, na minha visão, tem mais chance deles jogarem para cima para depois fazer isso aqui do que fazer ao contrário, tá? Por quê? A minha ideia, a minha expectativa não. Vamos supor aqui, as pessoas que estão compradas aqui, né? Eles precisam realizar esse mercado. E para que eles realizem, né, os grandões aí, eles precisam de gente comprada aqui. Então, para ele induzir, já tem ali o halving do Bitcoin, né? Então, para que eles induza as pessoas, não tem como induzir com o mercado afundando. Induzir com o mercado subindo, não é? Então, basicamente, é o que eu penso aí.
no momento, tá? Queria falar só um negocinho que eu falei bastante lá na área de membros sobre o curso. Basicamente explicando para a galera como o mercado funciona. E aqui eu já vou deixar mais ou menos só para que vocês possam entender, ter uma base, principalmente para você iniciante aí, tá? Geralmente o mercado num contexto macro, o mercado ele faz o seguinte, ele acumula, são as fases do mercado, tá? Faz um processo de expansão, aí ele faz um processo de distribuição. O que é distribuição? Distribuição é um processo de realização. Aqui os caras compram, realizam. E aí o mercado faz um processo de mitigação ou um processo de correção para que ele confirme essa estrutura para depois dar continuidade, né? Mas também seria muito fácil se o mercado fizesse só isso aqui, acumula, redistribui, compra aqui e vende aqui, né? Essa redistribuição pode ser da seguinte forma, só estou dando um exemplo para vocês ficarem espertos, tá? Acumulou lá no 15 mil, expandiu o mercado, distribuição, aí o mercado faz isso aqui, ó. Então essa distribuição pode ser de diversas formas. Não exatamente precisa distribuir e já fazer isso aqui. Tá? Esse tipo de manipulação de distribuir sobe mais para depois voltar é normal. É só um exemplo, tá, pessoal? Só explicando aqui para a galera que tá lá na área de membros também. Eu até esqueci de falar dessa parte aí. Belezinha? Então, basicamente isso daí. Vamos às moedas que... 4 moedas aqui. E principalmente para você que é novo no mercado, que eu focaria porque os movimentos já estão confirmados. A alta probabilidade de você lucrar ao médio e longo prazo com essas moedas. Mesmo que, preste bem atenção no que eu vou falar, tá, pessoal? Entre em uma correção do mercado, eu vou passar aqui as zonas para vocês, para que vocês montem um DCA de forma inteligente. O que é um DCA de forma inteligente? Simples, comprar no lugar certo. Volto a falar para vocês. Acordei em 2021, comprei aqui. Vou começar a fazer um DCA dessa forma, vou comprando. Chega aqui, você não tem R$1 mais. Né? Então o mercado ele existe zonas de demanda, zonas de suporte que você conhece. Onde você vai comprar? Lá no suporte. Qual que é a diferença de um suporte para o outro? E existe suportes fortes, ou igual zonas de demanda, que são fortes, né? Ou não. Então eu vou passar para vocês as zonas chamadas de POI, que é os pontos de interesse, mesmo que aconteça uma eventual correção, né? Queda, não posso falar queda, é uma correção, porque os movimentos já estão confirmados, vocês ficarão bem posicionados. Essas 4 moedas, eu tenho um bom capital em cada uma delas. Claro que existem diversas outras aí que eu estou aportado, mas, volto a falar, são moedas que, na minha visão, têm altíssima probabilidade de subir, beleza? A primeira, eu vou falar, é a Avax Avalanche. Já falei dela aqui, nós já pegamos um belo movimento, a galera aqui do YouTube, a galera da sala, com a Avalanche. Há um tempo atrás, quando o mercado estava aqui embaixo, eu sempre falei isso para vocês, já faz bastante tempo, né? O mercado tá demorando aí. E o que importava pra gente era isso aqui, a quebra de estrutura do mercado. Lembra disso? Quando o mercado faz esse tipo de movimento, nós podemos sim ter uma expectativa que o mercado quebrou a estrutura, então eu trabalho com essa mínima, essa máxima. Beleza? Podemos sim ter uma expectativa que o mercado faz esse tipo de movimento e o melhor cenário é que o mercado faça isso aqui. Por que é o melhor cenário? Porque quando o mercado deixa suas falhas para trás, os FAR Valley Gaps, mais cedo ou mais tarde ele tende a corrigir. Tá? Então, quando o mercado já faz esse tipo de movimento, não necessariamente lá no futuro ele precisa voltar a essas regiões para corrigir isso. É sempre que o mercado faz isso aqui? Não. Então, muitas vezes ele continua subindo, para depois voltar, tá? Então, mas tudo que importa sobre uma confirmação de um movimento para a gente é basicamente isso aqui, né? Então, que nem pelo mensal a gente pode considerar essa base da Avalanche, podemos. Então, aqui nós temos um movimento muito interessante de Avalanche para o longo prazo. Opa, eu mudei aqui de negócio sem querer.
Então, basicamente, tudo que importa pra gente está feito em Avalanche. Quais são as minhas pós interessantes para Avalanche? Anotem. Ah, nunca que vai voltar lá. Pode anotem para daqui 2 anos, pessoal. Só deixa anotado. Depois, daqui 2 anos, vocês me falam se demorar tudo isso, tá? Região mais importante dentro dessa movimentação. E só para deixar claro que a galera que fala que nunca vou chegar lá, nunca vou chegar lá. A galera que entrou em 2022 aí, eu estou passando aqui para a galera que vai pegar a sugestão, compra dessas moedas, para caso aconteça, tá? Vocês fiquem bem posicionados, beleza? Então a região mais importante de Avalanche vai ficar da região do 20,57 até o 11,37. Deixa eu arrumar um negocinho aqui. Aonde seria então o meu ponto de compra dentro da região mais importante da Avalanche como zona principal, caso for 17? Então vamos deixar a zona lá embaixo que a gente vai modificar aqui as zonas de compra. Vou modificar não, vamos encontrar as zonas pós aqui para que vocês possam entender melhor um pouquinho. Aonde eu tenho outra zona interessante de Avalanche? Esse sweep de liquidez aqui. Já para cá. Nesse ponto, aonde ficaria interessante comprar Avalanche? 32. Certo? Agora, o que pode acontecer dentro da minha expectativa de movimento para Avalanche? Na minha visão, existe 2 situações aqui. Deixa eu só arrumar um negócio na minha outra tela aqui, pessoal, para mim não falar besteira para vocês. Na minha visão, pode acontecer 2 tipos de movimento, tá? O mercado pode fazer, igual eu havia falado há um tempo atrás para vocês também sobre isso, e basicamente o mercado pode fazer movimentos parciais. Que seria isso aqui, né? A partir desse movimento que ele tá, sobe para testar essa região lá do 96, que eu já havia falado para vocês que tem sim a probabilidade da Avalanche testar essa região antes de corrigir também, tá? Seria a região de 96, 100 ali. Isso pode ser uma expectativa desse movimento, ou, como citei para vocês lá no começo, o melhor cenário, ela viesse aqui já, aí a gente não precisava se preocupar mais dela voltar a essas regiões. Então pode acontecer. Então, basicamente, quero acumular Avalanche e eu não tenho de jeito nenhum Avalanche por enquanto. Aqui você vai ter que aceitar pagar um pouco mais caro em Avax. Tá? Você vai ter que aceitar. Esse movimento que ela fez aqui, ó, é um movimento de confirmação de venda pelo gráfico diário. O que muda? O que muda é que pelo gráfico diário a probabilidade diminui um pouco, tá? Então, quando é gráfico semanal, a gente tem uma probabilidade maior. Agora, a gente poderia talvez comprar assim um DCA, pessoal, também, né? Vamos supor que você tem X valor lá. Sei lá, vou colocar 100 mil aqui. Você não vai chegar aqui na primeira região de Avax e vai colocar 50 aqui, né? E se ela subir? Se ela subir, ela vai subir com menos. Tem como a gente pegar tudo. Ou você vai ter que ir lá controlar seu emocional e entender que ela pode cair. Né? Aí vai questão emocional. Então, eu compraria aqui, aceitaria pagar um pouquinho de Avalanche agora 47. Se ela corrigir até 32, eu compro mais. Se ela for até 17, eu encho meu carrinho. Basicamente, como eu dividiria isso aí, só para vocês entenderem. A relação aqui, se você tem um capital de 100 mil, no primeiro nível, você tem que comprar menos. Vou dar um exemplo, 20 mil. Tá? No segundo nível, não, que já foi tudo já, né? Basicamente, 10 mil no primeiro nível. No segundo nível, a gente pode comprar ali uns 30 mil. Seria muito boa essa região aqui do 32, tá? E aqui você já teria gastado 40 mil. E deixaria esses 60 para comprar lá no 17, caso ela for.
Tá? Basicamente, a intenção de comprar dessa forma é que você consiga trazer o seu preço médio para próximo ao preço do mercado, caso ele for lá nas regiões. Deu para entender? Então, basicamente é isso. Então, a Avalanche é uma moeda que, ao longo prazo, tenho ótimas expectativas para ela subir. Lógico, já falei para vocês que sempre quando a gente olha para um cenário macro, que a moeda está respeitando a sua região macro, nós sim temos uma expectativa de longo prazo romper o topo. Mas eu também falo que o mercado, para mim, ele move em etapas, né? Então eu busco por realizações parciais, espero um processo de mitigação, recompro esse mercado, mas aí vai o operacional e o modo que cada um quer tratar essa moeda. Alvos importantes para Avalanche é a região de 90 até o 100 ali. Depois só topo histórico entre 140 e 150 ali. Vamos projetar um alvo dela aqui na minha outra tela. Aonde eu vejo a Avalanche ao médio e longo prazo? Meu primeiro alvo de Avalanche é $190, tá, pessoal? Então, o primeiro alvo de Avalanche para mim ao longo prazo é 190. Basicamente, daqui da onde que a gente está falando que ela está agora, são 300%. Os outros alvos dela são mais que isso, tá? Lá próximo a 240, mas aí a gente não sabe se vai de uma vez, se vai corrigir, como que vai ser esse tipo de movimento. Só para vocês terem uma base. Então, dessa região que ela tá, nós estamos falando aí de 300%, tá? E se ela for até as regiões de baixo, basicamente você comprando da forma que eu sugeri, seu médio basicamente ficaria mais ou menos aqui. Sua porcentagem aumentaria ali caso ela pague para 400 e pouco. E se ela fosse até a região de baixo, o seu médio comprando da forma que eu sugeri, ficaria mais ou menos próximo a essa região aqui, ó. Lá de 30 mais ou menos, tá? Estou falando meio de olho aqui. E aí nós já estaríamos falando aí de uma porcentagem de 600% sobre 100 mil. Isso ao longo prazo, tá? Então, basicamente, a Avalanche é uma moeda que, para mim, é uma excelente aposta e é uma sugestão para vocês, tá? Tô muito bem comprado nela em questão financeira, aposto muito nela, beleza? Outra moeda que eu vou falar, eu já falei aqui para vocês diversas vezes, nós já pegamos aqui no YouTube também. 200% quando ela pagou exatamente os 4 alvos dessa movimentação que a gente comprou antes do movimento acontecer, não depois. O que o mercado faz após cumprir os seus alvos? O mercado precisa criar um novo movimento para que ele saia do tempo gráfico menor ou da estrutura menor para chegar nas estruturas maiores, as zonas de oferta no mercado. É assim que o mercado funciona, em zigue-zague. Tá? Então, basicamente, o Uniswap também já temos um movimento confirmado pelo semanal, nesse caso aqui, para olhar o longo prazo. Pós e pontos de compra interessante para a Uniswap, novamente, para quem não tem. Para quem está segurando ela lá, eu sugeri aquela vez para fazer realização pelo menos parcial. Então, eu já fiz uma bela realização, porque 200% já é uma baita de uma porcentagem, né? Aonde que eu tenho pontos interessantes para Uniswap? Aqui, primeiro ponto de compra para o longo prazo, $9. Tá? Não, um pouquinho mais, pessoal. 9.700 aqui. Longo prazo. Se ela não for aqui agora, aí depois a gente senta e vê o que pode acontecer. Tá? Deixa eu até olhar pelo diário aqui. Se ela não for aqui agora, depois nós sentamos aqui e vemos aonde que a gente pode recomprar ela, depende do movimento que ela fizer. Mas a primeiro momento aqui, 9.7 como primeira zona de compra. Aí, basicamente, a gente teria uma zona bem interessante aqui embaixo, ó. Vou olhar pelo mensal. Ó, porque aqui a questão dela é o seguinte, nós temos um displacement aqui, ó. É um order block após ter esse Farley Gap mensal aqui, certo? Então, basicamente, ela pode sim fazer um movimento, fazer isso aqui para fazer isso aqui, tá? Pode sim. Então, 9.7 é o primeiro zona de compra. Depois, eu só compraria, pessoal, o Uniswap se ela for, tá? Aqui eu não tenho muitas expectativas que ela vai, mas pode acontecer.
Se ela for, eu só compraria mais um pouco na região de 5,7. Isso aqui já visando o longo prazo, tá, pessoal? Se o mercado mudar, o mercado cria novas pós. E aí nós atualizamos aqui para vocês, beleza? Isso aqui é o que eu vejo de pontos de compra para Uniswap, né? Para fazer pontos de recompra, no caso aí, para muitos que pegaram ela com a gente. Então é isso que eu tô de olho nela. Eu sigo comprado nela, sigo, mas eu já realizei, tá? Uma boa parte, como citei para vocês, como eu trabalho realizando, né? E esse movimento que ela criou aqui, apenas isso aqui, ó, levaria a Uni mais ou menos ali a 25, 26, que seria exatamente essas regiões aqui, tá? Agora, ao longo prazo para a Uniswap, e também podemos ter uma expectativa de longo prazo, o primeiro alvo para mim de Uniswap é 57, 58, tá, pessoal? É isso que eu vejo ela para o longo prazo. Belezinha? Terceira moeda que eu vou falar para vocês aqui, tem um dos movimentos que eu mais gosto de operar e eu acredito que vocês deveriam também focar um pouquinho nessa moedinha aí para que vocês possam aproveitar, tá? É a Chainlink, a Link. Basicamente a Link, ela fez um dos movimentos que eu mais gosto de operar. Acredito que ela pode entregar um belo movimento aí ao longo prazo, tá? Aonde eu ficaria de olho em Rune. Vamos montar um DCA aqui de forma inteligente em Link. A questão da Link aqui também, pessoal, que também pode fazer movimentos parciais. O que é isso aqui? Vem aqui, faz esse processo de correção, toca aqui para fazer isso aqui, certo? Ou pode vir direto. Então, para isso, a gente vai tentar montar uma posição aqui em Chainlink. Onde eu compraria um pouquinho aqui de Chainlink? Primeiro ponto, 16 aqui. Lembrando que é para o longo prazo, é uma sugestão, tá, pessoal? Aí, pessoal, aqui temos aqui em Chainlink esse carinha aqui, ó, que é o rompimento dessa estrutura. E por que isso? Porque a partir do momento que o mercado fez essa quebra de estrutura do sweep de liquidez, deixando os fair value gaps para trás, nós entendemos que é um movimento de urgência, é um movimento forte. Porém, o mercado não voltou a testar essa região. E ele tende a voltar? Sim. Tá? Mais cedo ou mais tarde. Ah, não vai, pode não ser agora, pode não ser agora. Mas são pós pontos de interesse do mercado. Então eu compraria a Chainlink só em 16 e se ela fosse eu compraria só ali próxima. Vou até dividir isso aqui para não falar besteira. R$ 9.700, 9.800, tá, pessoal? Isso se ela fosse. Então, apenas essas duas regiões de Chainlink para o longo prazo, já visando o longo prazo de Chainlink. Aonde que eu vejo Chainlink? A mesma coisa. Esse movimento que ela fez interno aqui, que a gente chama, pessoal, levaria ela até a região do 28, podendo chegar até 34, 36 aqui, tá? Que seria toda essa zona de oferta aqui. Então, pode ser sim que o mercado faça esse movimento para depois entrar no processo corretivo? Pode ser. Tá? Então, as duas expectativas aqui de movimento que podem acontecer. O melhor cenário é que ela já viesse para cá para depois subir. E nunca mais ia voltar nessa região. Basicamente isso. Tá? Mas ela pode sim subir daqui. Agora, em questão probabilidade. Eu quero acumular a moeda, eu quero ter a moeda. A Chainlink é uma moeda também de altíssima probabilidade de subir ao longo prazo, tá, pessoal? Ela já mostrou isso. Ela tem um excelente movimento. Que a gente possa se apoiar nisso daí, tá? Deixa eu só mudar na minha outra tela ela ali para me passar o alvo de longo prazo em Chainlink. E eu volto a falar, isso aqui depende de como cada um vai conduzir a sua operação, tá, pessoal? Se vai realizando, se não vai, eu vou realizando, tá? Já deixo claro para vocês faz tempo isso. O primeiro alvo de Chainlink para mim é 67, tá? Depois sim, tem lá a região de 85, 90, 100 dólares lá de Chainlink. Mas até ela chegar lá, pode ser um trajeto longo, beleza? Agora, o que a minha intenção de falar dessas moedas é falar de questão de
probabilidade de movimento. Porque aqui já temos movimentos confirmados e eu volto a falar, mesmo que num cenário o mercado faça isso aqui, ó. Você tem uma altíssima probabilidade de ganhar dinheiro ao longo prazo. Ah, comprei aqui e o mercado subiu com pouco dinheiro. Paciência, não corra atrás do preço. Vamos procurar outras moedas para que a gente possa comprar, beleza? Então, Chainlink também é uma ótima aposta na minha visão. E por último, para finalizar, a NIR, pessoal. A NIR já vem falando para vocês aqui há algum tempo também. Pegamos boas operações em NIR, passada aqui no YouTube também. E passado antes de acontecer, né? Porque a galera gosta de passar as coisas aí depois que o mercado subiu 200%. Então, né, a gente pega antes, né? Basicamente, a NIR também fez o que importa pra gente, pessoal. Ada de liquidez, reversão de movimento, um choque, uma mudança de característica dentro desse movimento. E temos boas expectativas para o longo prazo em NIR. Ótimas expectativas. Acredito que essa moeda também pode subir e muito ao longo prazo. E, só para deixar claro, nós não estamos falando da NIR desde semana passada. Nós estamos falando da NIR faz muito tempo, antes dela dar o tiro aí, né? Para cima, não foi à toa que a gente estava comprado antes dela subir, né? Então, basicamente, ela já tem uma entrada, ela já tem um movimento confirmado. Porém, aqui, entretanto, nesse momento não temos pontos de compra da NIR. Vou passar, por enquanto, as pós que a gente tem da NIR. E porque ela pode querer subir mais um pouco, tá, pessoal? Ela pode sim querer visitar a região lá de cima para depois corrigir. Caso ela fizer isso, aí nós sentamos aqui e encontramos as novas pós. Por quê? O mercado, quando se movimenta, faz o seu tipo de movimentação, ele vai criando essas zonas de interesse, essas pós, aonde que a gente quer comprar, onde que a gente quer realizar e por aí vai, tá? Agora, para quem está disposto e tem um bom emocional de segurar, entender que o mercado pode sim corrigir, fazer uma fé em NIR vale a pena, mesmo que seja nesse valor. Por quê? Quando a gente se trata de um cenário macro, nós temos que entender o seguinte: o que nós temos relacionado é a mínima histórica e a máxima histórica. O que ela não foi ainda acima do valor da máxima histórica, só teremos certeza quando ela for. Certo? Então, nós, a primeiro momento, temos que entender que acima dos 50% da estrutura entre mínima e máxima, acima dos 50% nós estamos pagando caro. E abaixo dos 50% é chamado zona de desconto, onde você está pagando barato dentro dessa estrutura do mercado, ou pagando aí quase o preço justo onde ela está agora. Certo? Deu para entender? Então, basicamente, olhando para o cenário macro, sim, você está pagando barato em NIR ainda. E nesse momento, o que, que a gente teria? Como eu falei, eu quero comprar NIR para ter NIR, acredito nela agora, eu vou comprar. Cara, eu também acredito muito a longo prazo nela, beleza? Mas o que vocês têm que entender é que sim, pode entrar numa correção também. Agora, além disso, por enquanto, a gente só tem uma apoio interessante de NIR aqui próxima a 3.500 mais ou menos, tá? Então, só isso. Então, por isso eu também acredito que ela pode ainda subir um pouco, tá, pessoal? Eu acho que ela pode não ter terminado esse movimento dela ainda. Então, pode ser que ela suba mais um pouquinho ainda para depois mostrar algo mais claro pra gente ainda. Porque ela não tocou nem nos 50% desse movimento ainda, né? Então, ela pode sim ter mais uma altinha aí, beleza? Então, nós seguimos comprado em NIR, também já fiz uma realização dela, porque eu trabalho realizando, tá? Mas ela também é uma aposta minha para o longo prazo em questão financeira, tá? Então, basicamente, as 4 moedas que eu posso dar de sugestão, principalmente para você iniciante aí, iniciante que eu falo é 1 ano, 2 anos de mercado, é a VAX, tá? Movimentos já confirmados, tá, pessoal? A NIR, a Link e a Uni. Isso aqui, claro, volto a falar, são apenas 4 que eu estou trazendo aqui para vocês de moedas de alta probabilidade, porque os movimentos já estão confirmados. Outro recado:
Isso aqui, pessoal, ou uma sugestão, isso aqui não é um casamento. Não tenha o amor pela moeda. Você está aqui para ganhar dinheiro, você tem que pensar dessa forma, tá? Volto a falar para vocês e para finalizar esse vídeo. Em 4 anos, 95% ou 90%, não me recordo agora, dos projetos morreram. Morreram. Talvez muitos de vocês nem saibam disso. Mas, nesses 90 aí, vamos colocar 90%, tinha muita moeda que era, entre aspas, muito boa no papel. Tá? Então tomem cuidado que nós podemos sim ter bons lucros no mercado, mas vocês precisam saber o que está fazendo e ficar esperto para realizar, controlar o emocional de vocês, beleza? O panorama de hoje é isso. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Principalmente com as sugestões aqui de movimentos confirmados que a gente busca. Então, o movimento delas já foi confirmado, mesmo que corrija, você tem uma alta probabilidade e tem as pós ali onde comprar. Se o mercado mudar, não tem problema nenhum. Eu trago atualizações aqui para vocês, as novas pós, onde que a gente pode comprar, mudar essa posição, beleza? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana a todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Valeu, pessoal. Fui!